Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Elton. Hoje estou aqui na Rua Inconfidência, frente à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Betim, número 261. Passando aqui para te deixar um convite para participar conosco dos trabalhos realizados aqui na nossa igreja. Às quartas-feiras, às 19h30, temos o estudo bíblico e aos domingos, 9 horas, escola dominical e às 19 horas, o culto vespertino. Você e sua família serão bem-vindos no nosso meio. Que Deus te abençoe. Neste momento, convidar o nosso querido reverendo Elton Roberto, que está com a responsabilidade de trazer uma exposição da palavra do Senhor para os nossos corações. Cumprimento a igreja em nome do Senhor Jesus. Cumprimento também aqueles irmãos que nos acompanham pela transmissão. Que a graça do Senhor Jesus também os assista onde quer que esteja nesse momento. Também cumprimento os queridos irmãos que posteriormente irão ouvir a pregação da palavra do nosso Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, por gentileza, meus irmãos. Hoje nós continuaremos com a exposição desta carta. Quero concluir o capítulo 1, Efésios 1. A nossa oração é que o Espírito Santo nos ilumine para a compreensão da revelação escrita que eu irei ler neste momento e posteriormente explicar. No final, irei tentar fazer aqui uma aplicação para os nossos corações, em famílias aqui, para que juntos sejamos agraciados por esta mensagem, meus irmãos. Todos acharam? Vou ler dos versículos 19 a 23. Diz assim a palavra do nosso Deus. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até aqui a leitura, porque terminou este capítulo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, neste momento. Ó Deus, assim como nós acabamos de cantar louvores ao Senhor aqui, o Senhor é o Deus que reina, o Senhor é grande e poderoso. O nosso coração diante da grandeza do Senhor teme e treme, porque quem somos nós, ó Deus, para erguer a nossa voz para te adorar, nós que sabemos que muitas vezes os nossos lábios são contaminados por impurezas, mas aqui no ato deste culto nós tivemos a liberdade dada pelo Senhor de nos quebrantar, confessando os nossos pecados e tendo a certeza de que o Senhor é justo e fiel para nos perdoar. Por isso ousamos, Senhor, em erguer a voz para louvar o teu santo nome, porque tu és um Deus que está entronizado nos céus, exaltado acima de todo poder. Agora, Senhor, que acabei de ler o texto que iremos pregar, precisamos, Senhor, do teu socorro, do teu auxílio, da iluminação do teu Espírito, para compreender a revelação escrita. Viemos aqui, Senhor, para te adorar, porque tu és o nosso Deus e não temos outro. E, ó Deus, nós estamos aqui para ouvir daquilo que o Espírito tem para dizer à igreja. Dá-nos ouvidos, Senhor. Dá coragem ao pregador externo para ser fiel à pregação, expondo o texto com coragem, sabendo que o pregador externo
é limitado, totalmente dependente do pregador interno, que é o Espírito Santo. Então, ó Deus, use o poder do Teu Santo Espírito para convencer corações aqui neste local e aqueles que nos ouvem, a começar por mim, Senhor. No nome do Senhor Jesus, eu oro assim. Amém. A carta aos Efésios é uma carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja para consolar o coração da igreja. Num tempo muito difícil, quando a fé cristã não era fácil de ser exercitada. O primeiro século, meus irmãos, havia muita perseguição para a fé cristã, a simples fé. E esta região foi uma região, quando o apóstolo Paulo passou pregando o santo evangelho, a região da Ásia Menor, cidade de Éfeso, ele encontrou algumas resistências por causa da religião que imperava na época. Era uma cidade extremamente idólatra. Havia um templo de uma deusa pagã lá que se valia daquela comunidade. Ô diácono, muito obrigado. Deus abençoe. Contudo, o Senhor Deus, usando o seu servo, o missionário Paulo, passando naquela cidade, algo extraordinário acontece pelas mãos do apóstolo Paulo naquela localidade. Deus realizando milagres extraordinários. E ali Paulo então deixa uma igreja plantada. Por causa deste mesmo evangelho, o apóstolo Paulo agora está cerceado da sua liberdade. Ele está preso em Roma. Ele não pode mais visitar os queridos irmãos ou esta cidade. Ele tem informação de como esses irmãos estão, como que a igreja vai, e ele não podendo ir lá, então ele escreve uma carta, e louvado seja Deus, meus irmãos, pela carta que o apóstolo Paulo escreveu. É uma carta pastoral, é uma carta doutrinária. Os estudiosos dizem que a carta do apóstolo Paulo aos Efésios é como que a coroa de todos os escritos do apóstolo Paulo, tamanha importância que nós temos registrado aqui nesta carta, e já fizemos aqui algumas exposições com vocês do capítulo 1, e hoje eu quero tentar concluir o capítulo 1, porque eu estou na expectativa de chegar ao capítulo 2, eu gostaria de ter acelerado as mensagens aqui, para hoje já ser o momento do capítulo 2, mas eu quero com calma com vocês, ver o finalzinho do capítulo 1 aqui. Vocês lembram que na última mensagem, o apóstolo Paulo está empenhado numa vida de oração pela igreja, e ele então está satisfeito pelo comportamento daqueles irmãos, que são os irmãos que estão firmes na fé e que têm um amor mútuo na igreja, e isso é contagiante no meio dos irmãos. Só que Paulo sabe que isso é uma prática constante na vida da igreja, não é só um momento. A vida de fé e de amor na igreja não pode ser um momento da igreja, não é um tempo em que Deus visita o povo e aí então já basta. Não, é constante, é contínuo. E ele então ora para que o Senhor Deus dê sabedoria para esse povo continuar nesse caminho, entendendo a revelação de Deus na vida deles. Paulo também ora dizendo que esses irmãos precisam de iluminação, ou ter os olhos do coração iluminados. Está aí no versículo de número 18, se você der uma olhadinha, foi o sermão de domingo passado, para que eles possam saber qual a esperança daquele chamamento, porque a igreja não se autoconvidou para fazer parte do povo de Deus, por assim dizer. A igreja foi chamada, ela foi planejada, foi Deus que chamou aquelas pessoas para compor a igreja. Então os irmãos precisavam de iluminação dos olhos do coração para saber a esperança desse chamamento, porque essa esperança é uma esperança que permanece, ela não morre. E ele também ora a Deus para que aqueles irmãos possam entender a suprema grandeza do poder de Deus. E nós falamos no sermão passado, meus irmãos, que nós precisamos parar um pouco e começar a refletir na grandeza do poder do Deus que nós servimos. Quem é esse Deus? Qual é o poder que Ele tem? O que é que está à disposição dEle, que Ele pode realizar a hora que quiser? Então o apóstolo Paulo já nos apresentou a necessidade de orar pela igreja,
para que Deus nos dê essa visão correta de quem Deus é, para não perdermos a esperança. Se o chamamento de Deus olha para trás, porque foi isso que ele fez, ele está fazendo os irmãos olharem para trás e ver que Deus escolheu a igreja, que Deus separou a igreja, e agora essa herança que Deus tem para a vida da igreja, Paulo diz que a igreja agora tem que olhar para frente, porque existe uma herança lá na frente nos aguardando, no tempo do fim, na consumação dos séculos. Então, se a herança de Deus faz a gente olhar para frente, meus irmãos, para o fim, então, de certo, com toda convicção, o poder de Deus abrange todo esse período que nós estamos na história. Se Deus já nos elegeu e nós temos uma glória nos aguardando, então há um poder de Deus na história da civilização agindo de maneira grandiosa. E Paulo já havia dito isso aí no versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Não é um poder qualquer, é uma grandeza que tem uma eficácia de poder. Então este Deus é o Todo-Poderoso. Pois somente, meus irmãos, este poder pode cumprir a grande expectativa de que esse chamamento que nos alcançou nos traz segurança às riquezas da glória, da herança final nos céus. Senão não há motivo de estarmos aqui simplesmente para cumprir um rito, se não há uma esperança escatológica, se não há uma herança nos aguardando nos céus. Então Paulo está convencido, meus irmãos, de que o poder de Deus é suficiente para nos convencer. Então o tema do sermão desta noite é o grande poder de Deus. Quem sabe você que está aqui nesta noite depende de uma ação de Deus e vem aguardando, e talvez por falta de visão clara desse poder eficaz da parte de Deus, você perde a confiança. Quem sabe nessa noite Deus vai confirmar no teu coração para você não desistir, porque o que esse Deus fez, e eu vou mostrar para vocês aqui, é para fazer com que cada um de nós aqui permaneçamos firmes até o fim. Então eu quero chamar a atenção das crianças que estão aqui, para prestar atenção num detalhe, na mensagem que o pastor vai pregar, porque as nossas crianças, nesta nossa geração da tecnologia, são tentadas a ter outros tipos de heróis para confiar neste poder. Então que nesse momento você que está me ouvindo aqui, menino e menina, atente para que no final você possa saber quem de fato é o teu verdadeiro herói, quem de fato tem todo o poder para que você confie nele. Então nós vamos ver o texto aqui. Deus nos deu uma demonstração pública na ressurreição e exaltação do nosso Salvador, que é o Senhor Jesus. É o texto que eu li para vocês aqui dos versículos 19 a 23, exclusivamente dos versículos 20 e 23. O que Paulo está mostrando é que a obra que o Senhor Jesus realizou foi vir a esse mundo, e esse ato é o ato de humilhação. Ele se humilhou, ele se esvaziou da sua glória e habitou entre nós e foi traído pelos seus amigos. Ele foi sentenciado à morte, crucificado, a pior morte daquela época, a morte de cruz, e foi sepultado. Isso aqui é o estado de humilhação de Cristo. Se você quer saber o quanto Jesus se humilhou, começa no esvaziamento da sua glória, quando então no ventre de Maria, ele então começa a ser concebido. Este ato é o ato que nós entendemos que é o ato de humilhação. O Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória dos céus e da terra, se fazendo homem no ventre de uma mulher e andando no nosso meio. Que humilhação, meus irmãos! Mas aí vem o estado de exaltação de Cristo, quando então depois da morte, sepultamento, ele então ressuscita, e ele sobe aos céus, e assenta à direita de Deus Pai. Aí está a exaltação do nosso Salvador. Por isso é que nós cantamos aqui, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. De fato é isso que a Bíblia apresenta. Então, preste atenção aqui, são 3 eventos sucessivos e consecutivos aqui, estão interligados. Primeiro, a ressurreição de Cristo, Paulo vai falar, pelo poder de Deus.
O Senhor Deus deu a Cristo todas as coisas, colocando debaixo dos pés dele, e por último, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que somos nós, que eram os efésios. Então é uma palavra de consolação para aqueles irmãos saberem quem é que eles tinham do lado deles, que tipo de vitória eles tinham. Não era uma vitória de um exército humano, era uma vitória de um exército espiritual. A isso Paulo vai dizer aos romanos: somos mais do que vencedores. Então olha comigo, aí na sua Bíblia, o versículo de número 20, por gentileza. Este poder, que é grande, que tem a sua eficácia de uma força descomunal, diz o versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Ressuscitando dentre os mortos. Meus irmãos, eu não gostaria de entrar nesse assunto, mas não tem como eu fugir dele. A morte é uma inimiga amarga e implacável de todos nós. Inevitável. Chegará a todos nós um dia, seja você bonitinho, seja você o que for, a morte é uma realidade na história da civilização, sabemos disso. Quando vai ser, eu não sei. Eu, como pastor, de vez em quando, nós somos chamados para orar por alguém que está doente no hospital. Isso já aconteceu comigo, de gente ser chamado para orar para um irmão que está com a saúde bem limitada, com aquela expectativa de que vai morrer, e aí de repente a gente vai lá, ora, e Deus abençoa, e a pessoa melhora, e a gente glorifica o Senhor Deus. Mas eu já tive experiência aqui nessa igreja, de passar por isso e glorificar o Senhor, de orar, a pessoa melhorar, mas depois ela ficou doente e morreu, meus irmãos. A morte é uma realidade. A pessoa pode, meus irmãos, por vezes adiar a morte, se eu posso usar esse termo, porém não podemos escapar dela. Por isso é que o nosso dever aqui nesse mundo é viver pensando na herança que nos aguarda, a glória eterna. É para lá que nós estamos indo, porque aqui neste mundo, meus irmãos, a nossa herança é corruptível. Agora, aquela que nos aguarda na glória é incorruptível. E mais, e depois da morte, nada pode impedir o processo de decadência ou de decomposição. Coisa triste é você saber que você conviveu com uma pessoa muito querida e que agora a morte ceifou a vida dessa pessoa e que agora essa pessoa vai ser sepultada dignamente, mas vai para a decadência, vai para o túmulo e vai entrar num estado de decomposição. Que coisa horrível é isso, meus irmãos. A morte é inimiga mesmo, é implacável para a humanidade. Nenhum poder humano pode evitar isso. Nenhum poder humano. Por mais que a medicina está avançada, a tecnologia, benefício, vacina, seja lá o que for, nada neste mundo pode evitar essa realidade. E muito menos trazer um morto de volta à vida. Bom, deixa eu consertar aqui. A maioria dos irmãos sabe que minha mãe é enfermeira. Trabalhou muito tempo no centro cirúrgico, auxiliando cirurgia, trabalhou no CTI. E uma vez conversando com ela sobre essa questão de ressurreição de morto, eu dizendo para ela que eu nunca vi um morto ressuscitar, e apesar de crer que Deus ressuscita mortos, mas eu nunca vi, ela falou assim: meu filho, eu já vi. Eu falei: já viu? Já. No hospital a gente vê isso direto. Eu falei: que isso, mãe? Me explica. Ela explicando: não, a pessoa está lá no estado terminal, de repente uma parada cardíaca, o aparelhinho, e aí então vem os paramédicos, vem a emergência, vem o médico para poder então reanimar a pessoa. Eu falei: assim, mãe, eu estou entendendo. Eu entendo, trouxe de volta para a vida. O que eu estou dizendo, mãe, é um morto depois de 4 dias, já sepultado, e voltar a viver. Eu nunca vi isso. Mas eu tenho registro na Bíblia disso. Só que Lázaro depois morreu novamente. Cadê Lázaro, meus irmãos? Então nenhum poder humano pode evitar isso. Mas Deus,
É aqui que eu queria chegar com vocês, é o que Paulo faz aqui. Mas Deus, porém, tem feito o que o homem não pode fazer, meus irmãos. É aqui que está a grandeza do poder de Deus. Ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, mas ninguém podia fazer isso. E agora Paulo está escrevendo esta carta para consolar aqueles irmãos, mostrando que eles precisavam de iluminação dos olhos do coração para compreender a eficácia da grandeza do poder de Deus. A gente poderia perguntar: Paulo, que poder é esse? Ele vai dizer: o poder que ele ressuscitou o filho dele dentre os mortos. Não é um poder qualquer, meus irmãos. Não, nós não temos nenhum poder desse, ainda que nós podemos orar por um morto ressuscitar, podemos fazer, mas só quem ressuscita é Deus. Primeiro, olha o processo. Paralisou o processo natural, porque Jesus morreu, homem, estava lá, quando foi tirado do madeiro por José de Arimateias e Nicodemos, era um corpo humano, não era um fantasma, era gente com carne e osso. E aí então se coloca na tumba, mas Deus paralisou o processo natural de decadência. O Senhor Deus não permitiu que aquele corpo santo visse a corrupção que a morte causa no ser humano, para se cumprir o que Pedro pregou em Jerusalém no derramamento do Espírito Santo na festa de Pentecostes, aplicando ao coração daqueles irmãos o Salmo 16, versículo 10, que está lá dito: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Já havia uma promessa messiânica de que quando Jesus morresse, ele não entraria no processo de decadência e decomposição, ou estado de corrupção da carne. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi preservado o corpo dele. Com que poder, meus irmãos? O poder deste Deus. Esta era a primeira parte da demonstração pública do poder de Deus que Paulo apresenta para a igreja. Talvez para dizer: não desistam, não vire as costas para Deus, não duvide deste poder. Para esse Deus tudo é possível. Ele ressuscitou o filho dele. O que é impossível para ele fazer na sua vida, diante daquela dificuldade que vocês enfrentam? Não fiquem tristes porque o teu pastor, falando de Paulo aqui, é um encarcerado. Eu estou preso, mas o poder de Deus não está preso, não é limitado. Ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos para uma nova dimensão e experiência humana. Que bênção, meus irmãos. Versículo 20. E aí no finalzinho, dá uma olhadinha aí, por gentileza. Aqui vai mostrar que essa ressurreição teve um efeito de entronização. Meus irmãos, Jesus já está entronizado. Olha o texto. Finalzinho do versículo 20: e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aí o versículo 22, no início, diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés dele. Entronizado às alturas, nas regiões celestiais, o Senhor Jesus está sobre todo o mal, meus irmãos. Nesse sentido, crente não tem que ter quem está em Cristo. Acabamos de cantar aqui: aquele que está em Cristo viverá no sentido de que a vivência dele aqui nesse mundo é uma vivência vitoriosa. Nenhum mal lhe sucederá no campo espiritual, meus irmãos, porque já não há mais condenação. Então crente não tem que ter medo de nada, de mal nenhum. Crente não tem que ter medo de alguém querer fazer alguma maldade para você no mundo espiritual, porque não vale mais encantamento. Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus, e Deus deu a ele toda a autoridade. E se você está nele, a não ser que você não está nele, aí então você tem que viver com medo mesmo. Aí você tem que ter medo de escuro, medo de gato preto, coitado do gato preto, né? Ou qualquer outro gato branco, passar debaixo da escada, qualquer outra coisa. Nós não temos mais esse problema, meus irmãos. Por isso é que Paulo diz: em Cristo nós somos mais do que vencedores.
por meio daquele que nos amou. Por isso que nada, absolutamente nada irá nos separar deste amor. Estamos seguros. Paulo está falando isso para os queridos irmãos aqui. Deus, o Pai, escuta isso, promoveu o Senhor Jesus para um lugar de honra suprema e de autoridade executiva. Um cumprimento da promessa messiânica do Salmo, Robson, 110, versículo 1. Havia uma promessa de que ele seria exaltado. O Salmo 110, versículo 1, está dito assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Já havia uma promessa de que quando ele viesse, ele seria exaltado, dado a ele poder para subjugar todos os inimigos. Então, meus irmãos, a igreja não tem que ter medo do diabo. O que a igreja tem que ter discernimento de não dar lugar para o diabo, é resistir o diabo, e é ele que foge de você, não é você que foge dele, porque nós temos alguém que venceu e que é por nós. Meus irmãos, nós estamos vivendo numa época, num século, em que o cristão que professa a fé em Jesus Cristo, mas é uma fé fraca, uma fé acovardada, uma fé que qualquer coisinha faz a pessoa se prostrar. Meus irmãos, nós somos vencedores por meio daquele que nos amou. Nós temos Cristo, e mais, nós temos o Pai do Senhor Jesus, que tem todo o poder. Então, o que é impossível para esse Deus? Por isso é que nós podemos orar até pelo morto. Se ele vai ressuscitar é outra coisa, mas eu sei que ele ressuscitou. Jesus, o Rei Supremo, que reina com supremacia absoluta. Meus irmãos, é por isso que nós não perdemos tempo no culto de ficar exaltando outra coisa no culto, a não ser ele, que é o Senhor da igreja. E eu vou dizer exatamente nesse ponto, porque foi a isso que Deus disse, e deu a igreja para ele como o cabeça. Olha aí comigo o finalzinho do versículo 22, por gentileza. Efésios 1, 22, a parte B. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Agora, pela primeira vez, Paulo usa a palavra igreja aqui. Ele já havia se referido à igreja, chamando a igreja de eleitos, predestinados, que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Agora ele dá nome à igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Paulo escreveu sobre a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Deus o ressuscitou com poder extraordinário. Deus o entronizou acima dos principados, das potestades, de qualquer poder que possa existir. E aqui eu pego poder maligno mesmo, mas eu também pego qualquer outro tipo de poder, de anjo, o que for. Ele está acima, ele não é um anjo evoluído, como algumas religiões querem nos fazer acreditar, que Jesus é menos do que Deus, um espírito evoluído. Não, meus irmãos, ele é Deus homem, exaltado sobre todas as coisas. E agora então o apóstolo Paulo passa a relatar o significado deste triunfo duplo que tem na igreja. É aqui que está a bênção para a igreja. Por isso é que Paulo começou assim, que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque é nessa região celestial que Cristo foi exaltado. Porque pode parecer, meus irmãos, uma contradição em termo. Você vai dizer assim: pastor, o senhor é muito otimista. O senhor está falando aí que nós somos vencedores, campeões por causa de Cristo. Não estou fazendo aqui propaganda da música da irmã lá que diz que nós somos campeões, essa força que vem de dentro de nós. Nós não temos força nenhuma que vem de dentro de nós, a força vem de fora, vem do alto sobre nós. Mas aí você pode dizer assim: mas pastor, isso não é uma realidade na minha vida. Aliás, o mundo, alguém que não é cristão pode estar ouvindo e dizer: mas não é isso que os crentes vivem, porque eu olho, tem uns crentes que parecem derrotados. Aliás, o ímpio vive até melhor do que alguns crentes. Então, que poder de Deus é esse? Que Deus é esse que não engrandece o seu povo? Meus irmãos, é porque nesse mundo aqui nós vamos ter aflições, nós vamos passar por privações. Era isso que estava acontecendo com os irmãos na cidade de Éfeso. Mas vocês têm uma herança que aqui nesse mundo ninguém tem igual, dinheiro nenhum compra, tesouro na terra nenhum é igual. Isso era para consolar aqueles irmãos.
Aparentemente você olha para a vida do crente e parece mesmo que é um derrotado, um aperto, lascado financeiramente, saúde não está boa, família está em frangalhos. Aí você olha assim e fala: meu Deus, e esse Deus que o pastor está pregando, que é todo poderoso, quando é que ele vai agir na minha vida? Aguarde, há uma herança nos aguardando. Ele venceu, ele vai subjugar, os inimigos já estão todos debaixo dos seus pés. Na hora certa, a vitória final chegará. Trinca os dentes, não desista, não desista. Então Deus fez de Jesus Cristo cabeça sobre todas as coisas, para o benefício da igreja. É nesse sentido que a igreja não tem dono, meus irmãos. Quando alguma denominação se denomina uma classe especial melhor do que qualquer outra, está aí a marca de uma heresia, porque a igreja de Cristo não está limitada numa placa de denominação. A igreja de Cristo tem uma marca espiritual, cujo próprio Senhor é o Senhor da igreja. A igreja não tem um dono, não tem quem manda nela. Nós não temos direito de abrir uma igreja e dizer que é a minha igreja e botar a placa lá na frente e botar a minha foto, e se eu puder até botar um chapéu grandão para dizer que aqui a mão de Deus está, porque a igreja é minha, a igreja é de Cristo. Eu sou de Cristo, eu não sou de denominação nenhuma. Vê se vocês me entendam, meus irmãos. Então, quando você for dar um testemunho de que Deus te abençoou, diga que você é de Cristo, que você não é da sua denominação, porque a denominação é falha. Versículo 22 e 23 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Preste atenção, porque pode parecer meio confuso aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, que vou usar um termo humano aqui, meus irmãos, mas eu estou numa interpretação de muitos entendidos. Cristo, ele tem a sua plenitude, por assim dizer, com a igreja. É como que dizendo que ele sem a igreja, poderia ser o contrário, a igreja sem ele está faltando alguma coisa. Mas no sentido que Paulo está dizendo, ele é o cabeça, e a igreja é o corpo. Então o corpo é esse enchimento da plenitude de Cristo. Por isso nós precisamos da igreja. Aqui está um grande incentivo para você não deixar de congregar, para você fazer parte de uma comunidade e se envolver nessa comunidade. Não tem como, meus irmãos, ser desigrejado, porque Cristo tem um corpo, e esse corpo é composto, humanamente falando, por pessoas defeituosas, mas que o cabeça, sendo a excelência, ele veste essa igreja com as suas vestes, meus irmãos. Então, aqui a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É assim mesmo. Alguém diz aí que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. A igreja tem um cabeça, ela não é sem cérebro. A cabeça da igreja não é o pastor que estudou, tem doutorado, mestrado, tem uma boa oratória, um bom entendimento, uma boa interpretação. O cabeça da igreja não é o concílio da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. É Cristo, meus irmãos. O governo de Cristo sobre a igreja. O supremo concílio da igreja é Cristo. A igreja é o seu corpo. É Ele que dirige. É Ele que dá a direção. É Ele que conduz. A igreja é a sua plenitude. É Ele que enche essa igreja de conhecimento. Por isso é que Paulo está dizendo: eu oro a Deus para iluminar os olhos do coração de vocês. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 13, aqui mesmo, eu vou ler, se você tiver com a sua Bíblia, o nosso irmão vai transmitir ali. Olha esta linguagem do apóstolo Paulo aqui falando sobre a igreja de Cristo. Efésios 4, a partir do versículo 13. Na verdade, se você achar aí o versículo 10, ele diz assim, acompanha aí, Efésios 4, 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas.
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14, 15 e 16, ele diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então existem homens que induzem a igreja ao erro. Versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui está a igreja, meus irmãos. Aqui está a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo numa época, hoje pela escola dominical, fazendo uma exposição do reino dividido da nação de Israel, quando Roboão subiu ao trono. Um irmão que estava participando conosco aqui me fez uma pergunta intrigante. Disse: pastor, o senhor está falando do reino dividido do Antigo Testamento, mas hoje, olhando para a igreja do Novo Testamento, especialmente a igreja moderna, esta gama de denominação que está por aí, essas discussões que fica, eu sou de tradição reformada, calvinista, o outro é pentecostal, arminiano, o outro é neopentecostal. A igreja não está dividida, pastor. Se Deus lá atrás disciplinou o povo por causa da divisão, como é que é a ação desse Deus hoje? Ah, meus irmãos, é a mesma, porque Deus não muda. É o mesmo Deus que disciplina. Só que no Antigo Testamento ele trouxe nações de língua diferente para disciplinar o povo lá, que o reino do norte foi a Assíria e o reino do sul foram os babilônicos. E de lá para cá nunca mais o reino se uniu. Agora a igreja é a tribo de Deus. Nós somos a continuação desse povo. Mas só que lá vai a igreja de novo caminhando para esse rachar. E a diferença vai se fazer, meus irmãos, no dia do juízo final. É lá que vai haver a separação dos bodes e das ovelhas. Porque agora não tem como. Porque nós cochilamos. E aí o inimigo já entrou e semeou o joio. Agora o joio e o trigo estão crescendo juntos. E nós não temos como arrancar o joio e o trigo, porque são muito parecidos. Hoje no Brasil, todo mundo é evangélico. Todo mundo é crente. Então fica difícil de você fazer uma distinção. Mas no dia do juízo, isso vai ficar claro. Muitos naquele dia vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome, Senhor, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então aqui está a igreja de Cristo. Meus irmãos, a igreja é dele. Se você porventura algum dia chegar aqui nessa igreja e encontrar um dono aqui dessa igreja, pode crer que esta igreja então não é de Cristo, é do fulano de tal, é do pastor tal. Eu lamento dizer que nós temos pessoas assim que se valem da comunidade pensando que é dono das ovelhas. Nós somos apenas, meus irmãos, servos para cuidar do alheio. Eu sou um co-pastor do Supremo Pastor e eu vou ter que prestar conta a esse que é o pastor das nossas vidas. Então, para concluir, meus irmãos, esta mensagem, a gente sempre pergunta: o que isso tudo tem a ver com a nossa igreja aqui? A Igreja Presbiteriana Central de Betim. A você que está aqui nesta noite e a você que está nos ouvindo. O que é que nós podemos aprender aqui? O quanto você tem duvidado do poder de Deus? E mais, deixa eu tocar num ponto delicado. Você tem medo da morte? Todos nós temos medo da morte. Não adianta que eu não vou passar aqui uma imagem de super-herói, porque eu falei para as crianças prestar atenção no final, lá vai eu falar negócio de morte, as crianças arregalam os olhos para mim. Mas, meus irmãos, é uma realidade para adultos, idosos e crianças. Sabemos disso. A questão é, meus irmãos, qual é a confiança que nós temos?
Nós temos um Deus que tem todo o poder para nos livrar da morte física, como nós ouvimos aqui o testemunho da irmã Efigênia, possivelmente ela está nos ouvindo, que o filho dela está naquela região de guerra lá no Oriente, e que ontem a região que ele estava foi bombardeada, o prédio que ele estava, 50 metros distante, uma bomba caiu lá que afetou onde ele estava, levemente, mas afetou. O desespero da irmã foi que grande livramento, porque essa bomba poderia ter errado o alvo e caído na casa do meu filho, e ter acabado com a vida dele. Deus tem esse poder, meus irmãos, mas o que eu estou dizendo aqui não é desse livramento da morte física, porque querendo ou não, uma hora, meus irmãos, com livramento de bomba, uma hora nós vamos ter que morrer. Talvez lembrar aqui o que o Senhor Jesus disse: então não temam aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Antes temei aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Meus irmãos, para nós esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: ó morte, aonde está a tua vitória? Cadê a tua força, morte? Já não há. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus ressuscitou. Então, se Jesus ressuscitou, nós temos dinâmica no trabalho, porque vocês devem lembrar de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, quando Paulo disse: meus irmãos, sede firmes, abundantes. Deixa eu ver o texto aqui, porque senão eu cito diferente. Quando Paulo fala de ser firme no trabalho, sempre abundante na obra do Senhor, porque o serviço não é vão, ele está falando porque haverá ressurreição. Está lá, 1 Coríntios 15, 58. Nós temos uma vitória que está nos aguardando, meus irmãos. Irmãos, portanto, meus amados irmãos, é isso daí. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Na obra do Senhor, meus irmãos, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O contexto aqui é porque haverá ressurreição. Cristo é a primícia, Ele ressuscitou e é o único que está vivo até hoje. Se você me perguntar: pastor, onde está Jesus nesse momento? Ele está nos céus, nos representando no corpo da sua ressurreição. Ele ressuscitou como homem. Nós temos um representante nosso, assentado à direita da majestade. Então, o que é que vai te parar neste mundo? Qual é o medo que você tem? Você pode orar pelo impossível. Deus é poderoso para surpreender os médicos, surpreende a medicina, meus irmãos. Esse é o poder do Deus que nós servimos. Então não tenha medo de morrer. Estou dizendo que você tem que procurar a morte, porque nós estamos vivendo nos últimos dias aí um aumento assustador de pessoas que desistem de viver. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu quero que você viva, mas que você viva porque você sabe que você tem um rei que foi exaltado. Então ele é quem te dá vida. Então seja lá o que você estiver passando, ou o que é que você espera, não desista, continue em oração. A oração é um processo, meus irmãos, que nós devemos orar constantemente, nunca desistir da nossa vida de oração. Talvez há crianças que estão aqui e às vezes vivem o drama no seu coraçãozinho, na tenridade, talvez um problema pessoal, familiar ou social. Nós temos um Deus que nós podemos clamar e Ele muda as circunstâncias. Ele ressuscitou Cristo, o Filho dele. Então, saber da grandeza desse poder e a eficácia da força desse poder de Deus, meus irmãos, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, nos ajudará a entender o que esse poder já fez na nossa vida, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso eu estou na expectativa do capítulo 2, quando ele começa já dizendo assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Se Ele ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, o que é impossível para Ele? Por isso que a igreja, meus irmãos, nasce no alto, nasce nos céus, nasce no coração de Deus, não da terra. É aqui que está a nossa vitória, a nossa perseverança. Então que Deus te guarde, que Deus te ajude, especialmente a sua família. E talvez alguém aqui nessa noite que vivencia a dor do luto, que é uma dor que
vai carregar para o resto da vida. O luto é um vazio que a gente tenta preencher. E nesse mundo não há nada que preencha, a não ser essa ação poderosa de saber que nós temos um Deus todo-poderoso. Então, a você, não vivencie essa tristeza o tempo todo. Saiba que existe uma alegria da parte de Deus que, mesmo havendo morte, há uma promessa de vida eterna. Meus irmãos, o céu será um lugar de alegria para nós, que nós seremos surpreendidos. Quantas lágrimas aqui nesta terra nós rolamos e iremos rolar, que nos céus as nossas lágrimas serão secadas, enxugadas, porque nós seremos surpreendidos, meus irmãos. Quantas saudades nós sentimos aqui neste mundo de pessoas que nos deixam, e nós temos uma promessa que no céu Deus vai nos surpreender, meus irmãos. Segundo o Senhor Jesus, Ele disse que nós iremos sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Eu não sei como é que vai ser isso, não. Não sei como é que vai ser Abraão, porque eu não tenho fotografia dele, se vai ser um velhinho de cabeça branca, barbudo, não sei. Eu só sei que o Senhor Jesus disse que eu tenho essa promessa nos céus. Se eu vou sentar com Abraão, Isaque e Jacó no céu, meus irmãos, quem mais me aguarda lá? Ou quem eu irei aguardar chegar lá? Então que fique essa palavra para o nosso coração. Isso já começa aqui na igreja. Qual é o grau de interesse que você tem de estar perto dos seus irmãos para ser abençoado? Porque é para lá que nós estamos indo como comunidade. E lá então viveremos para sempre, reinando com Cristo para todo sempre. Ah, meus irmãos, que seja esse fortalecimento da vida da igreja. Pedimos ao Senhor, fortalece, vivifica essa chama e essa esperança nos nossos corações. Convido a igreja a colocar sobre os pés e vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 299 do nosso inário. Uma oração cantada, uma oração de esperança para a vida da igreja, pedindo fortalecimento dessa ação espiritual. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Deus, Tu que sonda os corações, esquadrinhas o mais intento do nosso ser, Tu sabes, Senhor, das angústias que enfrentamos neste mundo. Quantas decepções, ó Deus, este mundo nos impõe, porque este mundo é um mundo mau. Vivemos, Senhor, numa sociedade fadada ao fracasso, Senhor, se o Senhor não edificar. Ó Deus, nós temos a alegria de saber que da Tua parte podemos viver neste mundo guardados pelo Senhor. Se porventura alguém aqui nesta noite se sente, Senhor, rejeitado, se sente, ó Deus, abandonado,
O Senhor é aquele que pode trazer plena alegria, como cantamos aqui. Ainda que um pai e uma mãe abandone os seus filhos, ó Deus, nós temos o Senhor como nosso Pai. O Senhor não nos deixa órfãos. O Senhor nos deu a promessa do Espírito Santo e já derramou aos nossos corações. Estamos seguros, Senhor. E mais, o Senhor nos deu o teu Filho amado, ressuscitando Ele dentre os mortos, fazendo parte, Senhor, da igreja, essa igreja gloriosa, que aguarda o momento triunfante, Senhor. Enquanto aqui neste mundo, militando a nossa fé aqui, Senhor, sofremos, ficamos, Senhor, desanimados, o mal nos atinge, Senhor, o nosso coração nos engana, pecamos ainda, ó Deus. Mas, Senhor, nesta noite, mais uma vez, o Senhor nos conforta e nos anima, Senhor, de saber que nós podemos olhar firmemente para esta promessa, dessa herança que já está determinada para o teu povo. Ó Deus, ajuda-nos nesta caminhada a não desistir, a desfazer de todo peso de pecado, para que nesta corrida, nesta maratona, Senhor, que estamos nesta peregrinação na nossa fé, nós possamos alcançar o objetivo final, Senhor. Que no meio do caminho não sejamos reprovados por ninguém, nem pelo Senhor, ó Deus. Guarde os teus filhos, guarda a mente e o coração. O Senhor é o único que tem poder para dar boas noites de sono. Quantas pessoas, Senhor, vivem de maneira ansiosas, que não conseguem dormir em paz, pensamentos que dominam a mente e perturbam mesmo, Senhor. Tu tens poder, clamamos ao Senhor. Tu és o Deus que pode realizar o impossível. Tu podes fazer aquilo que homem na face da terra nenhum tem capacidade de fazer. O Senhor surpreende, Senhor, até a ciência, porque a ciência está debaixo do teu domínio, e nós agradecemos o quanto o Senhor tem usado a ciência para nos abençoar. Mas sabemos quem o Senhor é, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que se quiser, hoje, se o Senhor fizer, nada vai impedir a tua mão de o fazer. Ó Deus, possamos sair daqui cheio desta convicção, deste teu poder em nossas vidas para te adorar, para te servir, para proclamar esta maravilha ao mundo. Assim nós oramos, agradecidos no nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, Filho vitorioso, o nosso Salvador. Amém e amém. E meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, maravilhosa graça, o amor de Deus, Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e a doce comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida de vocês aqui neste local, sobre a vida de cada criança que participa do culto público, e sobre a igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém. Muito bem, podeis assentar, meus queridos irmãos. Está encerrado o culto público aqui neste local. Agradecemos mais uma vez a presença de cada um de vocês.